Você sabe como proteger seu patrimônio pessoal das dívidas da sua empresa? Oi, eu sou a Paty Scalco e eu sou a Ju Severo. E nós criamos esse canal para descomplicar o direito para você e ele ser um aliado nas decisões importantes da sua empresa. Bom, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos sócios. Isso mesmo, vamos explicar. Quando a gente cria, né, uma empresa ou é sócio de uma empresa que ela é limitada, isso significa dizer que o patrimônio daquela empresa, as obrigações daquela empresa é diferente do CPF, ou seja, das responsabilidades dos sócios. Isso por quê? Porque existe um princípio chamado autonomia patrimonial. Então, o que isso quer dizer? Que as obrigações que a sua empresa contrair, as dívidas, imóveis, o faturamento da sua empresa, é tudo distinto da sua pessoa física. O CPF dos sócios é diferente do CNPJ da empresa. Exatamente. Bom, mas por que a gente quer trazer isso? A gente sabe que quem se aventura aí no mundo do empreendedorismo tem conhecimento dos riscos que isso gera. E por isso essa autonomia, né, patrimonial é para dar uma ajudinha, minimizar um pouquinho os riscos. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa limitada, que ela tem uma dívida de R$1 milhão, por exemplo, mas o capital social daquela empresa, sei lá, é de 10 mil, eu tenho imóveis, sei lá, de 200 mil, o meu fluxo de caixa é mais 100 mil, ou seja, eu só tenho 500 mil para pagar aquela dívida. Isso significa que os credores, ou um único credor, ele vai receber somente os 500 mil. Os outros 500 mil vão ficar em aberto. Ah, mas é injusto. Bom, a gente tem que, como a gente comentou, existe o risco e existe tentar equilibrar o risco. E quem se relaciona com as empresas, quem faz transações com as empresas, precisa ter ciência de que existe essa possibilidade. Exatamente. A atividade, as pessoas que, né, trabalham na empresa e os fornecedores, eles têm que saber que a atividade empresária é uma atividade de risco e tem que saber que está se relacionando com isso. Então, os 500 mil, que nem a Paty falou, da atividade, é com aquilo ali que vai ser pago, né? É aquele patrimônio ali que a empresa tem e os fornecedores estão se relacionando com aquele patrimônio ali. Isso. Essa é a distinção. Bom, aqui a gente vai trazer duas mais comuns atitudes, né, que os empresários, tanto das pequenas como das médias empresas, costumam fazer por desconhecimento, né, acaba acontecendo. Bom, para responsabilizar os sócios, né, para cair no patrimônio pessoal dos sócios, por exemplo, alguma dívida, né, que a empresa contrair, como que acontece para cair no CPF dos sócios? Precisa ocorrer a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que nós chamamos, né? O que acontece? A empresa ela continua existindo, né? Mas os sócios vão ser responsabilizados nesse caso. Bom, aqui vamos dar o primeiro exemplo, então. Fechamento irregular. O que é isso? É o que muitas empresas fazem, né? Fecham as portas. Fecha as portas, não conseguir dar continuidade no negócio, né? Seja porque acabou contraindo muitas dívidas, ou uma crise, ou enfim, má gestão do negócio, ou não quer mais exercer aquela atividade. Aí aqui a gente tem N exemplos. Mas o que é mais comum é simplesmente isso, fechar as portas. Ou agora tem muito comércio, né, muito online, simplesmente também não vende mais, né? Exatamente. Bom, aí houve esse fechamento irregular, por quê? Porque não foi feito todo o procedimento para liquidação e encerramento daquela empresa. Porque quando a gente faz a abertura, a gente tem todo um protocolo para seguir. Sim. Então, quando a gente vai fazer o fechamento, existe todo um protocolo também para ser feito esse fechamento. Então, como é que eu consigo comprovar esse fechamento irregular, né? Simplesmente fechei as portas. Vamos supor que um dos fornecedores ficou sem receber e vai entrar com uma ação de cobrança contra você. E aí vai fazer a citação, né? Ou até mesmo, muito comum, reclamações trabalhistas. Né? Então, vai entrar com uma reclamação trabalhista porque não pagou todas as verbas, ou enfim, cobrar uma dívida, e vai ter que citar a empresa, né? Para ela ou pagar ou responder aquela ação contestando os argumentos. E aí foi para aquele endereço que está registrado lá na junta comercial. Mas daí voltou com a informação de que não existe,
aquele número não tem mais aquela empresa. Enfim, ou seja, constatou-se de fato que a empresa fechou as portas. O que a outra parte vai poder fazer? Justamente isso. Requerer a desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio do sócio ou dos sócios sirvam para pagar essa dívida. Então, aqui eu vou fazer... Como é que a gente faz isso? A gente vai lá na junta comercial, né, aqui de Santa Catarina, que é o órgão, e verifica que tem uma empresa naquele endereço, por isso é importante colocar o endereço correto da sua empresa. Sim. E do lado ela vai estar lá, ativa. Isso significa que, em teoria, está tudo funcionando normalmente. Mas, de fato, ela não está mais funcionando. Já Ou está seja, fechada. tem um desencontro de informações. E aí eu vou pedir a desconsideração, eu, advogado, né? Advogado, eu vou pedir a desconsideração e o juiz, 99% dos casos, né? Ele vai deferir. E aí o sócio é citado, né? Às vezes envolve, inclusive, a esposa ou o marido daquele sócio e o capital vai responder. Depende do regime de bens, aí tem que voltar na nossa série sobre proteção patrimonial. Isso, aqui agora a gente começa a fazer o entrelaçamento das informações, né? E aí pode, inclusive, exatamente, vai afetar o patrimônio do casal nesse caso, né? Exatamente. Então, esse é o nosso exemplo 1, né? Isso. Esse é o tópico 1 que a gente trouxe, fechamento irregular, né? Lá na junta comercial, que é o órgão aqui de Santa Catarina, está ativo, mas fisicamente ele está fechado, né? Bom, segundo ponto, que também é muito comum, na verdade mais comum, né? Primeiro a gente falou de fechamento, mas aqui a gente vamos falar da atividade aberta. Confusão patrimonial é o segundo tópico. E aqui, confusão patrimonial, o nome já diz, né? Bem claro, é uma confusão mesmo. O que é isso? Eu, né, sou sócio, sozinho, da empresa, e eu pago meu aluguel, pago a escola dos meus filhos, tudo com o dinheiro da empresa, na conta da empresa, ou, por exemplo, eu pago um boleto da empresa na minha conta pessoal, eu faço essa confusão. Ou pior ainda, eu só tenho uma conta, que é a PJ. Então, eu uso para pagar as minhas contas particulares, afinal, o meu lucro sai dali mesmo, né? Então, eu acabo pagando as minhas contas pessoais com o valor da empresa. Bom, resumindo, é a confusão. Confundir o patrimônio pessoal com o patrimônio empresarial, que, como a gente falou lá no início do vídeo. O CPF é uma coisa e o CNPJ é outra coisa. Quando acontece uma confusão patrimonial aqui, o que pode ocorrer? A desconsideração da personalidade jurídica, se o credor, ou enfim, solicitar, a personalidade jurídica, desconsideração é aceita pelo juiz, né? Como a Paty falou. Então, o que acontece? O que pode acontecer? Você pode perder o seu patrimônio pessoal, né? O seu imóvel pode ser penhorado, ou as suas contas pessoais podem ser bloqueadas, por, né, você agir assim com essa confusão patrimonial, não ter essa clara distinção do seu patrimônio do patrimônio da sua empresa. Isso, então aqui a gente está falando que, além disso, interferir no seu fluxo de caixa, entender, né, quanto a sua empresa fatura e não fatura, a gente tem consequências jurídicas também, que são exatamente como a gente trouxe aqui, que são bem sérias, né, porque se a ideia é ter uma empresa, né, justamente para haver essa autonomia, né? Pra ter essa blindagem, exatamente, né? O que é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a partir do momento em que se quebra esse elo, né, essa distinção da atividade empresarial que eu, empresária, exerço através da empresa, né, e transformo como se fosse tudo uma coisa só, automaticamente, juridicamente, vai ter a mesma resposta. É uma coisa só. Então, se você gostou do vídeo, comenta. E se o vídeo foi importante para alguém, se você lembrou no momento que você estava assistindo que vai ser importante para alguém que precisa saber desse conteúdo, já compartilha com essa pessoa também. Isso. E até a próxima. Até a próxima.